Olá, pessoal, santa gratidão. Estamos aqui de volta com a Prosa com Bertaglia. E nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante e que nós temos aí comentado muito, principalmente quando falamos de soft skills, né, inteligência emocional, é a criatividade. O nome do tema é Desenvolvendo a Criatividade, um exercício de intuição e imaginação. Olha que título interessante para ser explorado numa prosa com Bertaglia. A criatividade é uma habilidade, assim como muitas outras, passível de desenvolvimento. Então, aquelas pessoas que pensam que para ser criativo precisa nascer com esse dom, isso não é verdade. A gente pode desenvolver, sim, esse dom. A criatividade, ela é a capacidade de encontrar novas formas de resolver problemas e abordar situações. Esta não é uma habilidade restrita a artistas, músicos, ou até mesmo escritores. É uma habilidade útil para as pessoas de todas as esferas da vida, da sociedade, incluindo dentro das organizações no mundo profissional. Sou apaixonado por uma frase de Einstein, o nosso amigo Albert Einstein, sobre criatividade, onde ele diz o seguinte: criatividade é a inteligência se divertindo. Olha que bacana, né? Fantástica essa frase. E para refletir sobre esse tema e prosear comigo, eu tenho aqui o privilégio de trazer a Juliana Amorim, lá de Amparo. Oi, Juliana, que bacana, que honra, muito orgulho tê-la aqui participando para falar sobre esse tema extremamente importante para as pessoas, principalmente nesse mundo VUCA, né? Complexo, volátil, cheio de mudança que nós estamos vivendo hoje. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Paulo. Agradeço pelo convite. É um privilégio estar aqui com você e falar de um tema tão bacana e tão importante para as pessoas, que é a criatividade. Como você bem falou, a gente está no mundo VUCA, né? E a criatividade, acho que mais do que nunca, é exigida da gente para que a gente consiga aí pensar soluções para os problemas atuais. Olha só que bacana. Juliana, eu vou te chamar de Ju, tá bom? Combinado. Ok. Ju, me fala um pouquinho aqui para as pessoas que nos acompanham na Prosa com Bertaglia, o que o que é ser criativo? Legal. Importante a sua fala inicial ali, Bertaglia, que ressalta que a criatividade é uma habilidade de todos, não é exclusivo de artistas, porque às vezes a gente tem um pouco, culturalmente, a gente tem um pouco dessa ideia de que a criatividade não é para todo mundo, mas ela é. Né? É uma habilidade inata do ser humano, e eu gosto de dizer que a criatividade é quando a gente permite usar a intuição e a imaginação com coragem. Olha só que bacana, que bacana. E aí, quando você fala desse aspecto, né, de qualificação, de usar com coragem, né, ter a perspicácia e também fazer a leitura, né, do que você comentou, de que nós devemos buscar, né, de se desenvolver nesse aspecto da criatividade. É, e aí vem uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Ontem mesmo eu dei uma palestra para professores e uma das coisas que eu coloquei claramente é os professores precisam, no mundo de hoje, ser criativos. Logicamente, isso foi para professor, mas não é só professor, né? Gerentes, diretores, estudantes, né? Todos De uma precisam, de maneira alguma geral, forma. né? Exatamente. Como a gente exercita a imaginação, ô Ju? Eu queria que você explorasse um pouco esse lado do exercício da imaginação para nós sermos criativos, né? Legal. Bom, eu vou falar então um pouquinho de uma maneira simples sobre como é que funciona o processo criativo, tá? Então, os insights, as ideias que a gente tem que parece que surgiram do nada, ele tem um processo para acontecer, que acontece no nosso cérebro de forma consciente e inconsciente. Então, para que a gente tenha, e aí entra intuição e imaginação, tá? Eu vou falando um pouquinho disso nesse contexto. Quando a gente fala de usar a intuição, o que que significa usar a intuição? É usar os nossos sentidos, afinar os nossos sentidos.
né? Quando a gente escuta uma música desafinada, você logo percebe, né? Que tem alguma coisa errada. E eu acho que afinar a intuição tem a ver com isso, com ter uma sintonia legal com os seus sentidos. Porque são os seus sentidos que vão permitir você olhar, ouvir e interpretar o que você está vendo e ouvindo. Esse é o exercício da intuição. Esse é o primeiro input para a criatividade, é o primeiro processo, a primeira etapa do processo criativo, tá? Então, observando, escutando, perguntando, é dessa forma, usando esse refinamento dos nossos sentidos, que a gente consegue fazer esse input, que é a entrada de informação para que a gente consiga, no segundo momento, na segunda etapa do processo criativo, trabalhar isso, assimilar as informações para fazer o processo final. E esse trabalhar as informações, a partir do momento que eu começo a usar a intuição para afinar a percepção das coisas, o segundo passo é usar a imaginação para combinar essas coisas, tá? E depois disso a gente tem o processo do que a gente chama de output, ou a saída o resultado dessa interpretação que eu faço normalmente de forma inconsciente. E aí da saída, do resultado dessa interpretação, a gente tem a ação, que é colocar em prática as nossas ideias, tá? Então, de uma maneira bem simples, acho que esse é o funcionamento do processo criativo e é onde entram especialmente intuição e imaginação. Porque se a gente não tiver entrada de informação para nos dar base, nos dar repertório, a nossa interpretação ela vai ser muito superficial ou vazia, que é a nossa capacidade de imaginar. Então, eu falo sempre do baú do repertório. Depois eu posso até falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente precisa encher o nosso baú de repertório para conseguir ter ideias criativas. Olha, já que você tocou nesse tema do baú do repertório, aliás, tem um outro tema que eu queria explorar contigo, que foi um artigo que eu li, onde você fala da história do elevador, né? Queria que você comentasse um pouquinho da história do elevador, mas também falasse do baú o baú do repertório, né? Aliás, o baú do repertório pode ser que ele tenha a ver até com o nosso extrato cultural, vamos dizer assim, né? Algumas Exato. famílias são extremamente rígidas, a criança não pode perguntar fora de horário, que ela fica do lado, é marginalizada. Quer dizer, isso também afeta a criatividade, né, Ju? Muito, muito. Tem uma frase do Murilo Gun, que é um especialista, um expert na criatividade, né? Ele fala que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Muito forte isso, né? De fato, se a gente levar isso ao pé da letra, quando a gente é criança, a nossa intuição e a nossa imaginação são super aflorados, a gente usa 100% da nossa imaginação e intuição, né? E isso vai se perdendo ao longo do caminho. Eu vou contar, então, um pouquinho dessa história do problema do elevador, para a gente poder falar do baú do repertório, que tem a ver com essa questão cultural também. Bacana. Dando um exemplo aí de um case, uma historinha que eu gosto de contar bastante para exemplificar essa questão da criatividade, e às vezes a gente acha, Bertaglia, que a criatividade é algo muito complexo, né? Você tem que ter uma ideia que vai mudar o mundo, e não é muito isso. A criatividade, ela parte de ideias simples e de combinação de ideias que já existem. Então, falando um pouquinho do contexto do elevador, né? Existia um prédio recém-inaugurado, foi construído um elevador nesse prédio, e as pessoas começaram a reclamar da demora do elevador para chegar aos últimos andares. E aí foi feita uma reunião com toda a equipe para discutir o problema, porque estava gerando uma insatisfação enorme com as pessoas, etc. E uma das pessoas que estava presente nessa reunião falou: e se a gente usar um espelho? E se a gente colocar um espelho no elevador? E aí, a princípio, você olhando superficialmente o contexto do problema e essa ideia, fala assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Onde é que está o segredo? No baú do repertório, né? E na nossa capacidade de intuição e imaginação. Então, por que essa pessoa deu essa sugestão? Porque se a gente olhar para o problema, se a gente observar o problema acontecendo, a forma como as pessoas reagem,
a gente consegue identificar que o problema não é a demora, o tempo lógico, é a percepção de tempo das pessoas, ou seja, a ansiedade das pessoas em querer que o tempo passe mais rápido. E aí, para lidar com essa questão, que aí o problema não é a demora do elevador, a questão central é a forma como as pessoas lidam com a ansiedade da espera, vem a solução de colocar o espelho no elevador, que resolveu o problema. Porque as pessoas se distraem à medida que o tempo passa. E aí elas não percebem o tempo passar. Olha só. Então, é um exercício de intuição e imaginação, onde essa pessoa usou o baú de repertório dela para pensar numa solução extremamente simples e que resolve o problema. Que bacana. Explora um pouquinho mais esse lado do repertório, do baú. Eu gostei da palavra baú, né? Não é uma conotação com o baú de felicidade do Silvio. Não. Eu gosto desse termo, né? Eu criei esse contexto para ficar mais fácil de explicar para as pessoas esse processo criativo. Porque assim, ó, pensem que a gente de fato tem um baú de repertório. A gente tem um baú lá onde todas as nossas experiências, tudo que a gente vive, vai enchendo esse baú. E a maneira como a gente explora as nossas vivências enriquece o nosso baú. Então, por exemplo, quando eu me debruço a prestar atenção em algo que normalmente passa despercebido por mim, em conhecer um lugar novo, em viver uma nova experiência, em fazer coisas que eu nunca fiz, tudo isso enriquece o nosso baú de repertório, tá? E essa semana até vi no Instagram uma frase, agora eu não me lembro onde foi que eu vi, em qual Instagram, de quem era, mas uma frase que explica muito tudo isso. Ter esse baú de repertório significa que eu estou juntando respostas para as perguntas que eu ainda não tenho. E casou muito com essa minha interpretação de baú do repertório, porque é isso. A gente não vai ter a resposta pronta para tudo. O que facilitar e agilizar o nosso processo de resposta é o quão rico é o nosso baú de repertório. Então, todas as experiências que a gente vive, o que a gente pode exercitar em perceber o que está à nossa volta, né? Quantas vezes, agora é claro que a gente está num contexto diferente, a gente não sai tanto de carro, não vai muito, né, a restaurantes e etc., viagens, então nem se fala, mas o quanto a gente faz naturalmente essas coisas sem parar para de verdade prestar atenção no que a gente está fazendo. E são esses pequenos detalhes do nosso dia a dia que vão enriquecer o nosso baú de repertório. Esse é o exercício de intuição, de olhar com cuidado, de escutar, né? Que vai além da função auditiva, né? De escutar o que está acontecendo. Isso vai enriquecendo. E aí, no momento em que surge um problema, que surge um desafio, que surge uma demanda, você tem um baú de repertório prontinho para ser usado. Olha só, é muito, muito legal isso que você comentou, Ju, porque tem uma característica. Eu faço mentorias, dou aulas, palestras, quer dizer, eu ando, de certa forma, aqui, entre aspas, me reinventando, né? Nesse nosso mundo. Eu tenho uma missão que eu coloquei isso como objetivo desde os meus 24 anos de idade, 25 anos de idade, mais ou menos, que é disseminar o conhecimento. Comecei com um pouquinho de conhecimento e hoje eu já tenho um baú um pouco maior, né? Já tem bastante coisa no baú. Mas uma das coisas que eu comento, principalmente para os jovens que atuam num determinado segmento, e normalmente é supply chain ou logística, e eu enxergo muito isso, o pessoal acaba se especializando demais e não tem a criatividade. Então, quando eu chego para uma empresa para fazer uma consultoria, eu me deparo com situações de solução, trazendo soluções que são muito simples. As pessoas que estão ali, se elas tivessem um pouquinho de open mind, né, de cabeça aberta, né, abriria essa caixinha, esse baú aí, né, e
traria a solução para aquele problema. Então, o ponto aqui, o Ju, é muito interessante o que você está falando, é exatamente essa perspectiva, olhar com perspectivas diferentes. E para olhar com perspectivas diferentes, nós temos que buscar inspiração, nós temos que trazer coisinhas para dentro desse baú. Ju, eu vou fazer o seguinte agora. Passa muito rápido. O primeiro tempo aqui, É isso mesmo. o primeiro bloco da nossa prosa, ele está acabando. Vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma aguinha, um cafezinho e vamos para o segundo bloco. Tudo bem? Combinado, combinado. Oi, Ju, que legal, que bacana que está sendo essa nossa prosa aqui. Eu acredito muito nessa perspectiva da criatividade, né? De todas as pessoas, de alguma maneira, se transformarem em pessoas criativas. E é importante isso. Você fez uma menção lá no começo, eu também havia falado de artistas, escritores e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas falam, mas eu não quero ser criativo. Ser criativo para quê? O ponto é que a criatividade nos possibilita a resolver os menores problemas que a gente encontra na nossa vida. E, inclusive, estabelecer relacionamento, resolver problemas familiares, né? Você pode ter um convívio muito mais amplo e mais harmonioso se você é criativo. Porque problema cá entre nós, né, Ju? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem, não tem jeito. Agora, o ponto é como é que cada um enfrenta, né, esses problemas. Eu queria agora que você trouxesse para a gente, Ju, a parte usando a sua experiência, você que dá treinamento, faz workshops, né, o desenvolvimento da criatividade. Qual a jornada nessa caminhada? Legal, legal. Importante, eu começo trazendo um pouquinho, acho que até do próprio baú de repertório e dessa questão cultural que a gente tem de, de ter um roteiro pronto para a vida, né? A gente sabe que culturalmente, socialmente, enfim, de todas as formas possíveis, nós fomos treinados ou desenvolvidos para seguir um roteiro. Então, você tem que, depois de criança, você para de brincar, e aí você vira adolescente, aí você tem que pensar em estudar, e aí você tem que pensar na sua carreira, e aí você tem que estudar, e aí você tem que trabalhar, e assim existia até pouco tempo um roteiro de vida que você tinha que seguir. E aí a gente viu que com as mudanças do mundo, com o mundo VUCA, isso não existe mais, isso não faz mais sentido, né? E aí a gente tem que desenvolver a criatividade, que é algo que a gente achava que não tinha até então, né? Que nós não éramos criativos. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver a criatividade, para a gente encher nosso baú de repertório, é a atitude. Ah, bacana. Atitude. Não adianta ter boas ideias se a gente não tem atitude para pôr em prática. Por que eu estou falando disso, Bertaglia? A gente tem um pré-julgamento sobre as nossas próprias ideias. Muitas vezes, quantas vezes a gente não pensou numa ideia, sabe aquele pensamento bobo que passa pela sua mente e você fala assim, nossa, que loucura. Nossa, não, nada a ver, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar certo. Então, existe um preconceito de nós mesmos com as nossas ideias. Então, primeiro passo para desenvolver a criatividade é ter atitude. E aí eu falo de uma frase muito bacana do Ricardo Bellino, que ele fala no livro dele. Troque o não pelo por que não. Então, é um exercício muito simples e bobo, que no momento que esses pensamentos que parecem meio doidos vierem na sua cabeça de uma ideia absurda ou algo assim, que você tenha, que apareça esse preconceito de falar assim, nossa, que absurdo, não, isso não vai dar certo, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Troca esse não pelo por que não. E comece esse exercício de pensar, será que essa ideia é tão louca assim? Será que não faz sentido? Então, esse primeiro exercício vai te dar bagagem para atitude, para você colocar a sua ideia em ação. Olha que fantástico esse exemplo que você deu, né, trazendo aí, né, um exemplo de literatura, né, e
o porquê não. É tão simples, né? Você colocar um porquê na frente, né? E isso pode mudar todo o contexto. Uma outra situação que eu queria colocar, porque essa prosa aqui ela está fantástica, acho que tem um lado muito bacana, e nós comentamos muito, o Ju, principalmente no meio profissional, no mundo corporativo, de que as pessoas são contratadas pelas competências técnicas delas e elas acabam sendo demitidas pelas atitudes. E você acabou Exato. colocando claramente aí. Tem um outro ponto que eu queria, de certa forma, buscar contigo, que como é que se comporta a palavrinha linda e maravilhosa, eu gosto muito dela, curiosidade, né? Porque isso vem da infância, né? A criança é curiosa por natureza. E, aparentemente, grande parte dos adultos, eles estabilizam num patamar onde ele perde a curiosidade. Fala um pouco disso para a gente, Ju. Legal, muito bom, muito bom. A curiosidade é a base da criatividade, né? Eu acho que a curiosidade tem a ver com tudo isso que a gente falou: intuição, imaginação e atitude. Legal. Sabe, de se interrogar e falar assim, nossa, por que que isso acontece desse jeito? Por que que isso é assim? Por que que isso funciona desse jeito? Investigar, explorar as coisas. E aí, isso eu falo num contexto geral, não só profissional, mas pessoal também. Porque as coisas acontecem desse jeito. Eu acho que esse questionamento que você bem falou, a gente acaba perdendo ao longo da vida, ele precisa voltar ao nosso discurso. A gente precisa reaprender a questionar as coisas. E é aí que está a questão da curiosidade. Falando disso, eu acho importante citar de uma forma muito breve um ponto que eu acho importantíssimo, que é superar o medo de errar, de falhar e de demonstrar que não sabe. Porque eu acho que você explorar a sua criatividade é você demonstrar o quanto você não sabe, o quanto você quer saber. É. E para isso você precisa estar mentalmente preparado para falar assim: olha, eu não sei nada sobre isso, quero buscar, quero entender, quero aprender. Então, a curiosidade ela tem muito a ver com essa questão de se expor, que eu acho que isso é muito vivo nas crianças, como você falou, né? A criança não tem medo, a criança se arrisca, ela naquele momento não tem noção do perigo, então ela se arrisca mesmo, ela enfrenta, ela se joga para conhecer as coisas, e usa muito a imaginação para criar as histórias e as vivências dela. Então, a gente precisa resgatar um pouco disso para explorar a nossa curiosidade de uma forma aberta mesmo. Eu acho muito bacana isso que você está falando, Ju, porque à medida que nós vamos crescendo, né, porque nós nascemos num mundo, né, amplo, aberto, né, e de repente, à medida que nós vamos sendo, inclusive quando nós estamos lá na barriga da mamãe, né, e à medida que nós vamos crescendo, a educação vai vindo, parece que esse mundo vai reduzindo, os medos vão chegando, não faça isso, não faça aquilo, isso é perigoso, É, né? E aí, quando você chega num determinado patamar da vida, você percebe que você está enclausurado ou enquadrado, né? E aí, muitas vezes, e aí surge a expressão, né? Fora da caixa, e não sei o quê. Nós estamos uhum, vivendo um mundo onde nem caixa tem, né? Ou seja, isso. essa que é a grande verdade. Eu queria explorar um outro lado contigo. Dentro das organizações, a gente fala muito de brainstorming, de Uhum. tempestade, né, de ideias, tal. Dentro das organizações, como é que você enxerga essa troca de ideias, essa possibilidade de se criar? Porque a organização, tem muita organização que não dá essa liberdade para as pessoas, né? E mesmo Uhum, na uhum. educação, né? As instituições escolares também não permitem, coíbe uma série de coisas, né? Como é que você vê isso? Sim, sim. Muito bacana. Acho que primeiro ponto que eu gosto de ressaltar, quando a gente fala, porque a questão das empresas é gerar inovação, né? E para mim, a inovação é a criatividade coletiva. Quando eu falo em brainstorming, por exemplo, tem dois pontos importantes: individual e coletivo.
Quando eu falo do individual no brainstorming, eu falo de ter um baú de repertório cheio. Porque se eu fizer um brainstorming e eu tiver com pessoas que tenham um baú de repertório vazio ou empobrecido, eu vou ter poucas ideias. Se eu falo de uma equipe que está buscando ali a sua curiosidade, está buscando ter novas ideias, que sejam um núcleo muito pequeno, né? Quando a gente fala da abertura das empresas em fazer isso, que sejam de 2 a 3 pessoas, vai funcionar. É possível fazer esse brainstorming se as pessoas estiverem engajadas e estiverem com esse baú de repertório aflorado para conseguir trazer ideias bacanas. Brainstorming é uma técnica excelente, porque é uma técnica onde a quantidade importa. E aí você vai falando tudo que vem na sua cabeça, né? As ideias mais absurdas. E é um treino muito curioso para você se perceber também o quanto desses bloqueios que a gente faz mentalmente, de falar, ai, não vou falar essa ideia, não, porque essa ideia é muito boba, as pessoas vão achar que eu tô louco, né? Que não faz sentido, enfim. Então, e o brainstorming não te dá muito tempo para isso, né? Você tem que produzir ideias. Então, acho que dentro do contexto da empresa faz muito sentido essas sessões de brainstorming, mesmo que sejam com um grupo pequeno, mesmo que não tenha muita possibilidade, é possível sim, tá? É possível fazer e é possível, é o que eu falo sempre, começar pequeno. A gente acha que às vezes a gente vai ter ideias loucas e vai mudar o mundo, né? Calma, a gente chega lá, mas primeiro a gente tem que fazer, sabe, um degrau de cada vez. Então, começa pequeno. E aqui, aproveitando aí o embalo, né, do seu comentário sobre o brainstorming, uma das coisas que eu tenho percebido, eu tenho sido facilitador em algumas empresas, e eu começo, às vezes, os meus projetos com brainstorming, uso lá o conceito da análise de SWOT, né, ou seja, as fortalezas, as fraquezas, né, faço um link. Quer dizer, eu acabo Legal. juntando as experiências, as metodologias, né, e juntando aquelas que são apropriadas e riquíssimas, e acaba saindo um trabalho que eu enxergo como extremamente valioso. Mas uma das coisas que eu percebo, Ju, principalmente as pessoas serem tolhidas da ideia. Então, quando você fala que brainstorming é quantidade de ideias que as pessoas trazem, muitos têm medo porque não há receptividade para aquilo que ele fala, ou seja, ele é tolhido, é cortado. Então, vamos supor, ele dá uma determinada ideia, não, mas isso é muito caro, tal, isso é impossível, isso não dá para fazer, isso vai demorar muito tempo. Quer dizer, a partir do momento em que um facilitador, um gerente, um diretor, presente numa dessas reuniões para ouvir ideias, e quando eu falo esses nomes, né, pode ser o coordenador, o gestor lá da instituição educacional, quer dizer, qualquer organização pode se encaixar dentro desse panorama que nós estamos conversando aqui, mas a partir do momento em que eu faço isso, ele já não vai mais dar ideias, né? É como a criança, né, que fica puxando a saia da mamãe, né, ou a camisa do papai, papai, eu tenho uma pergunta agora, né? É sobre a baleia. Meu filho, eu não quero saber de baleia agora. Nós estamos conversando aqui. Ou seja, ele vai fazer esse exercício 1, 2, 3 vezes, né? E depois ele não vai mais perguntar. Ele vai ficar com aquilo para ele, né? Então, isso realmente é muito triste. Ju, por incrível que pareça, nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa prosa. E eu queria que você desse uma mensagem, principalmente olhando pela perspectiva de desenvolver cenários, né, para a criatividade, para a gente chegar, porque a ideia da criatividade é buscar soluções, né? Então, dá uma mensagem para as pessoas que nos acompanham nesse sentido, Ju. Legal, muito bom. Eu acho que faz sentido total o que você falou. A dica que eu dou se você não se sente mais, se para você não faz mais sentido ser tolhido, muda de lugar. Que legal. Tá? Eu acho que é uma escolha sua estar onde você está. Então, que bacana. Pido para você um espaço onde as pessoas te escutem, te apoiem e colaborem com as suas ideias, vai atrás daquilo que você acredita. Essa é o primeiro ponto aí. E acho que uma frase final que
que é importante e que culmina com tudo que eu falei, e essa ideia do comece pequeno, a sua ideia não precisa mudar o mundo, mas ela pode ser a diferença no mundo de alguém. Olha aí, sensacional. Isso me leva a pensar numa historinha, a história do passarinho que tentava apagar o fogo na floresta. Você ouviu essa história ou não? Não. Havia um passarinho, né, que ia lá no lago, né, pegou fogo na floresta, né, uma floresta grande e tal, pegou fogo na floresta, e o passarinho ia lá no lago, molhava as asinhas dele, sobrevoava a floresta, balançava a asinha e deixava a água cair, né, e fazia isso variadas vezes, tal. Aí o elefante, os grandes animais diziam, mas olha que passarinho bobo, ele acha que fazendo isso ele vai apagar o fogo. E o passarinho disse o seguinte, olha, eu posso não apagar o fogo, mas a minha parte eu estou fazendo. Ou seja, é uma perspectiva do que você está falando. Muitas vezes nós queremos ter ideias exponenciais, né? Como a criação de pequenas Isso. empresas, startups, tal, para ganhar muito dinheiro, quando na realidade não é esse o caminho, né? Muito bacana, Ju. Muito obrigado de coração, gratidão enorme, santa gratidão sua presença aqui. Né? Um abraço virtual para você aí na cidade de Amparo. Tudo de bom. Ao infinito e além, Ju. Obrigada, Bertaglia. Eu que agradeço pela conversa, pela prosa. Super gratidão também. Um abraço virtual para você. E quem tiver interesse em saber mais sobre a criatividade, bater papos aí, comenta aí nessa live, nessa gravação. A gente responde, orienta. Bacana. Caminhando. Bacana, Ju. Tchau. Um abração para você. Tudo Obrigada. de bom. Tchau, Se tchau. cuida por aí, tá bom? Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.